Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência ao assunto Fundamentos do Voleibol, essa semana a gente vai tratar um pouquinho sobre o levantamento, tá certo? De acordo com aqueles fundamentos do vôlei, o levantamento ele se caracteriza ali como o terceiro fundamento, então você coloca a bola em jogo por meio do saque, a equipe contrária ela realiza lá um passe ou uma recepção, e aí o jogador responsável ele realiza o levantamento, tá certo? Aquela classificação que alguns autores colocam de acordo com a dependência ou não do adversário, então o levantamento ele é caracterizado como um fundamento de princípio transitório, ou seja, ele recebe a bola de um fundamento de princípio defensivo, seja ele um passe, a recepção ou uma defesa, tá certo? E transita essa bola, tá? Vai passar essa bola para um fundamento de princípio ofensivo, que é o ataque, tá certo? Olha lá, levantamento. O levantamento é a ação realizada após uma recepção, né, recepção passe ou defesa, e tem como objetivo fazer com que a bola ganhe altura para facilitar o ataque. É a ação preparatória para a finalização da jogada ofensiva da equipe, sendo normalmente o segundo dos três toques que a equipe tem direito. Então, é óbvio que quem realiza é o levantador, tá certo? E normalmente não é porque é exclusivo do levantador, então numa situação, dependendo do sistema de jogo que a equipe atua, então você tem mais ou menos levantador em quadra, mas às vezes a bola não vai direcionada para esse levantador. Mas toda vez que a bola é preparada para que um ataque aconteça, tá certo? O nome desse fundamento é dado de levantamento, tá bom? O levantador é quem tem a responsabilidade de orientar a dinâmica ofensiva de sua equipe, tá? O levantador deve ter uma visão apurada de jogo e é considerado a alma da equipe. Então é ele que vai fazer, é como se fosse um maestro, ele vai reger, tá? A sua equipe de acordo com as estratégias montadas nos treinos e pelo técnico, tá certo? Para você realizar um bom levantamento, primeiro, flexione levemente os joelhos, mantendo as costas retas, flexionar os cotovelos em um ângulo reto, tá? Acima dos ombros, as mãos não devem ficar acima da testa, tá? Abertas. As mãos devem ficar acima da testa, abertas e a uma distância cerca de uns 15 centímetros uma da outra. Isso é meio relativo de uma pessoa para outra, tá bom? Os dedos devem estar relaxados e ligeiramente curvados, formando um triângulo entre polegares e indicadores. Então, lembrando que a base do toque lá tá o prolongamento dos indicadores mais o prolongamento dos polegares, ele deve formar mais ou menos a figura de um triângulo, tá certo? É óbvio que você pode abrir um pouquinho mais e formar o losango, dando uma participação um pouquinho mais efetiva ao polegar, tá bom? Para tocar na bola, as pernas devem ser estendidas, né, esticadas para elevar o corpo, a bola deve ser empurrada com os dedos com força e esticando os braços para cima. Esse é uma definição básica de como você realiza principalmente um toque. É óbvio que o levantamento nem sempre precisa ser realizado com toque, mas como ele é a base da jogada ofensiva, então você necessita de uma precisão maior. E toda vez no vôlei que a sua necessidade for uma precisão, se utiliza do toque ao invés da manchete, tá ok? Então, agora, eu sei que o fundamento é chamado de levantamento, mas quais são os gestos técnicos desse levantamento, tá certo? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar nesse levantamento? Então eu posso trabalhar com os gestos técnicos podem ser os diferentes tipos de levantamento, então eu posso fazer um levantamento para frente, eu posso fazer um levantamento de costas, ou posso fazer um levantamento de lado, tá certo? Como estão nas imagens ali para ilustrar, tá bom? Outro gesto técnico, eu posso trabalhar com a trajetória da bola. Então, no vôlei a gente fala que é um levantamento alto, né, de bola alta, principalmente jogando com as extremidades, tá? Ou com a posição 4 ou com a posição 2. Então, só uma bola bem alta, ela faz uma barrigona bem alta para cair lá próximo da antena. Tá? Ela pode ser uma meia bola, então é uma bola que ela não ganha tanta altura, tá bom? E ou pode ser uma bola mais rápida, uma bola chutada, tá certo? Para tentar fazer com que os bloqueadores não alcancem, tá, essa bola na hora de tentar interceptar. Outro tipo de hashtag pode ser com relação à postura das mãos, tá? Eu posso fazer o levantamento de toque, eu posso fazer o levantamento de manchete, posso também fazer o levantamento com uma das mãos, né? Dependendo do nível que esse levantador se encontra, ele consegue adaptar o movimento e fazer o levantamento também com uma das mãos, tá bom? Que é o levantamento com deslocamento, então eu posso estar deslocando para frente, posso estar deslocando para trás para fazer o levantamento, ou posso estar fazendo um levantamento em suspensão, que é aquele levantamento onde você salta. Se você for ver um jogo de equipes de alto nível,
tá? 99% dos levantamentos eles são realizados em suspensão, tá certo? O fato de você estar fora do chão, ele aumenta a dificuldade, né? Aumenta a dificuldade do bloqueador tentar entender para onde essa bola vai, tá bom? E a técnica é a condição de execução. Então você pode fazer um levantamento mais próximo à rede, ali dentro da zona de ataque, ou posso fazer um levantamento bem distante da rede, como está na primeira imagem ali, tá certo? Olha lá. Com relação aos levantadores, então vai muito de acordo com o sistema de jogo, o sistema de ataque que a equipe está disposta a utilizar. Então, quando uma equipe está iniciando, e a gente vai ver isso quando a gente falar sobre o sistema de jogo, quando a equipe está iniciando, normalmente a equipe utiliza o 6-0. O que significa 6-0 ou 0-6? Que significa que eu tenho 6 jogadores, mas eu não tenho um especialista qualquer. Nem um especialista para levantamento, nem um especialista para atacante. Então, o que acontece? O levantador ele é marcado pela posição, ou seja, em todos os rodízios, todo o atleta, todo o aluno que estiver na posição 3, que é esse mais ou menos esse quadrado que eu coloquei aí, tá? Ele vai ser aquele levantador momentâneo. Então, neste momento, o levantador é o atleta de camiseta número 7. Tá? Conforme for rodando, ele sai para uma outra posição e outro jogador entra para fazer a função de levantador. Então eu não tenho um especialista, mas o levantador passa a ser o jogador que representa aquela posição 3 ali na quadra. Tá certo? Passando os sistemas, quando a minha equipe vai se desenvolvendo, eu passo por outro sistema de jogo. Eu tenho um sistema de jogo chamado 4-2, posso ser o levantador 4-2 com o levantador na 2, aquele L2, ou 4-2 com o levantador na 3. Então, nessa situação, o que acontece? Eu começo a ter algumas especialidades. Então, o primeiro sistema 4-2 com o levantador na 3, o que vai acontecer? Eu vou ter já 2 jogadores especialistas e eles sempre vão trabalhar no centro, pelo centro ali. Então, quando o levantador está na rede, ele vai atuar na posição 3, quando ele está no fundo, ele vai atuar na posição 6. E somente o levantador da zona de ataque que é o responsável momentâneo, a não ser que ele fique inviabilizado de realizar o levantamento, o outro vai auxiliar. Já quando eu trabalho o levantador 4-2 com o levantador na 2, esse levantador ele já vai trabalhar, quando ele estiver na rede, ele vai trabalhar pela posição 2. Aí vão ter outras especialidades que já diz respeito ao ataque, a gente vai ver num próximo vídeo, tá certo? Mas eu vou ter 2 levantadores em quadro, tá bom? Esses já trabalhando específico para o levantamento, tá certo? Sistema 5 em 1, o que eu já tenho? Eu já tenho 5 atacantes, tá certo? Todos eles especialistas, para um levantador. Então, nesse caso, o levantador vai ser o jogador da posição, jogador da camiseta 7, ele vai estar, nesse caso, ele está na posição 3, ali é por um acaso, mas em todo rodízio, independente da posição que ele esteja, ele realizará o levantamento, tá? Então eu tenho um levantador só para o sistema 5 em 1, tá ok? Falando sobre levantamento, informações básicas sobre o levantamento, tá? A gente vai ver um pouquinho mais nas aulas práticas e a gente fica por aqui, tá bom? Até mais, grande abraço.